Olá, sétimo ano. Esse vídeo de hoje, essa videoaula de hoje vai ser mais para vocês tirarem dúvidas definitivamente sobre o que é advérbio e o que é locução adverbial. Eu percebi nas nossas últimas aulas que vocês ainda estão com bastante dúvidas sobre esse assunto. Então eu resolvi repetir esse conteúdo para vocês poderem fixarem melhor o que é um advérbio, o que é uma locução adverbial. Prestem bem atenção. Preste bem atenção no vídeo que eu vou passar para vocês. Leiam também os textos que tem lá no livro. Façam as atividades e na nossa aula vocês tiram as dúvidas comigo. Tá ok? Então vamos assistir o vídeo que eu vou passar para vocês agora. Prestem atenção. 20 minutos. O que é o advérbio e o que são locuções adverbiais. Como já foi visto em outros vídeos sobre o verbo, ele expressa as ações. O advérbio é responsável por explicar as circunstâncias em que ocorrem essas ações. Ele vai adicionar noções de tempo, de causa, consequência, condições. E enquanto o advérbio é uma palavra, uma locução adverbial são duas ou mais palavras que vão trazer ao verbo essa ideia de circunstância das ações. Esse diagrama mostra os tipos de advérbio. Pode ser de modo, dúvida, negação, afirmação, lugar, tempo e intensidade. Todos eles estão ligados ao verbo, eles modificam o verbo. Então vamos aos modos. Como é que eu identifico um advérbio de tempo? Eu vou identificar o advérbio de tempo quando a pergunta que eu tiver que fazer ao verbo for quando ou com que frequência. Por exemplo, minha encomenda chegará amanhã. O verbo é chegar, a ação de chegar. Chegará quando? Chegará amanhã. O amanhã é um advérbio de tempo. Ele é sempre denotado por palavras que indicam tempo. Por exemplo, agora, depois, amanhã, ontem, sempre, hoje. Já as locuções adverbiais também trazem essa ideia de tempo, mas ela não é formada de uma palavra só. São duas palavras ou mais. Por exemplo, à tarde, à noite, de repente, a qualquer momento. Então, eles também trazem essa ideia de tempo, mas é mais de uma palavra. Em um advérbio de modo, a pergunta que se faz ao verbo é como e de que forma, de que modo. Por exemplo, ela andou apressadamente para casa. O verbo é o verbo andar, que é a ação. Então eu pergunto para o verbo, ela andou. Ela andou como? Ela andou de que forma? E a resposta é apressadamente. Então, apressadamente é um advérbio de modo. Assim como depressa, melhor, pior, pacientemente. E várias outras palavras também terminadas em mente. Apressadamente, calmamente, generosamente. E no caso das locuções adverbiais, às pressas, à vontade, às escondidas, desse modo, dessa maneira. São todas respostas de como. Como? Dessa maneira. De que forma? Assim. A locução adverbial novamente aí aparecendo, expressando a ideia de modo, mas formada por mais de uma palavra, e os advérbios por uma palavra só. No advérbio de lugar, a pergunta que fazemos ao verbo é onde. No exemplo, aqui cuidamos dos nossos animais. A ação é a ação de cuidar. Então, cuidar é o verbo, nesse caso, cuidamos. Cuidamos onde? Cuidamos aqui. E esse é um advérbio de lugar. Assim como debaixo, dentro, atrás, fora, acima, abaixo, de frente. E as locuções adverbiais, ao lado, em volta, à direita, à esquerda, onde o advérbio é uma palavra só e a locução adverbial
mais de uma palavra indicando essa circunstância de lugar. O advérbio de intensidade é a resposta para a pergunta quanto. Hoje estudei bastante. Estudei é a ação de estudar. Então, estudei é o meu verbo. E eu estudei quanto? Eu estudei bastante. E o bastante é o meu advérbio de intensidade. Outros advérbios de intensidade são menos, demais, muito, mais, pouco, quanto, tanto. E as locuções adverbiais aqui aparecem como em excesso, por completo, de todo. E mais uma vez reforçando, o advérbio é uma palavra só e a locução adverbial mais de uma palavra. Para finalizar, nós temos os advérbios de afirmação, de dúvida e de negação. Por exemplo, certamente, incontestavelmente, trazem a ideia de afirmação, sim, realmente, de certo. Já a negação é o ato de negar. Então, locuções adverbiais como de jeito nenhum, de maneira alguma, são locuções adverbiais de negação. Os advérbios que aqui aparecem são não e tampouco. Nós devemos ficar atentos porque muitos autores também consideram advérbio de negação os advérbios de tempo, jamais e nunca, porque esses advérbios também trazem a ideia de negação para uma frase. Nunca vou à sua casa. A pergunta é, quando vou? Nunca. Então é um advérbio de tempo. Mas o nunca também pode ser substituído pelo não. Por exemplo, não vou à tua casa. Uma ideia de que isso nunca vai acontecer. Então, alguns autores aí consideram também o nunca e o jamais como advérbios de negação. Então, se você estiver fazendo uma prova e tiver a opção que nunca é um advérbio de negação e também é um advérbio de tempo, essa opção provavelmente é a mais correta. Mas alguns autores consideram, alguns autores não consideram. Para finalizar, o advérbio de dúvida, que é aquele que você não tem certeza, que você tem dúvida. Então, possivelmente, supostamente, provavelmente, talvez, quem sabe, mas ele traz essa ideia de dúvida. Então, revisando, afirmação, negação e dúvida vão trazer as ideias de certeza, de negação e de incerteza, que é a dúvida. O de lugar vai ser a resposta para a pergunta onde. O de modo vai ser a resposta para a pergunta como ou de que forma. Intensidade para a pergunta quanto. E de tempo para a pergunta quando. E com isso a gente finaliza essa explicação de advérbio. Viram só como não é tão difícil assim? Então, vamos fazer o seguinte, na nossa próxima aula online, vamos fazer mais atividades sobre esse assunto, vamos fixar tanto sobre o advérbio como locução adverbiais e também sobre os outros assuntos com o qual vocês tenham dúvida. Vamos tirar as nossas dúvidas, vamos perguntar, vamos interagir, para poder chegar na prova todo mundo tirar 10, tá bom? Beijos, até a próxima aula.